Ligado na Saúde hoje recebe a nutricionista Beatriz Correia para nos falar um pouco sobre o que é uma alimentação saudável. Oi, Beatriz. Oi, Carol, tudo bem? É um prazer estar aqui no Ligado na Saúde para estar discutindo um assunto tão importante e interessante como esse. Vou te perguntar, o que é uma alimentação saudável? Então, uma alimentação saudável é uma alimentação equilibrada, balanceada e que atende às necessidades tanto nutricionais quanto às necessidades até mesmo emocionais, né, e psicológicas de cada pessoa individualmente. Né? Então, é uma alimentação que ela atinge aquilo que se espera para o melhor desenvolvimento, né, crescimento do organismo e que atenda mesmo de uma maneira ampla, né, os requisitos que a gente considera como saúde, que ela vai atender, que ela vai proporcionar saúde à pessoa que realiza a alimentação saudável. Quando eu faço uma dieta, eu tenho que me privar de certos alimentos ou eu posso comer de tudo? Na verdade, quando a gente pensa em fazer dieta, a gente não necessariamente precisa se privar de tudo, né? A gente pode comer de todos os alimentos, talvez a gente tenha que se privar de determinadas preparações, né? Não é que eu não possa comer mais, por exemplo, batata, porque eu estou fazendo uma dieta, mas de repente eu vou comer batata numa preparação que seja menos calórica ou que seja mais saudável possível. Eu posso comer uma batata na forma de um purê de batata ou na forma de batata frita. Se eu estou tentando restringir o meu total de calorias, né, durante o dia, eu vou optar por um purê de batatas e não por uma batata frita, mas não vou deixar de comer batatas. E uma coisa interessante que algumas pessoas costumam dizer, é verdade que toda dieta para emagrecer é cara? Não, isso também é um mito. Na verdade, tem muito marketing por trás disso, né? Tem a propaganda de que pessoas saudáveis, pessoas que fazem dieta, são as pessoas que compram as revistas caras, que tomam os shakes caros, né? Então, existe um mito mesmo em torno disso, que dieta é uma coisa que custa caro. Mas, na verdade, não. A gente vai padronizar a alimentação já do cotidiano, os alimentos que a pessoa já usa, mas em quantidades, em preparações corretas, né? E isso não vai ser um adicional em custo para nada para a pessoa, né? Então eu posso emagrecer comendo alimentos do cotidiano? Sim, você pode. O ideal é até que seja isso, né? Que você não precise comer alimentos novos, diferenciados, que são fora da sua rotina ou dos seus hábitos para emagrecer. Muito pelo contrário. A gente vai fazer um processo de reeducação alimentar, mudar algumas coisas, como eu disse, tanto em relação à quantidade, como a forma que o alimento é preparado ou está sendo preparado, para que isso venha acrescentar coisas positivas para que a gente possa atingir o objetivo que é a perda de peso. Então, se eu posso fazer uma dieta com os alimentos no meu dia a dia, eu tenho que deixar de fazer alguma refeição? Não, muito pelo contrário. A gente até recomenda que todas as pessoas façam o máximo em torno de 5 a 6 refeições ao longo do dia. Isso inclui o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia. Essa questão de você restringir alguma refeição ao longo do dia ou deixar de fazer alguma refeição ao longo do dia, isso pode comprometer até o seu objetivo inicial, que é o emagrecimento. Né? Muitas pessoas pensam que para emagrecer tem que deixar de jantar. Isso é um mito, não existe isso. Para eu emagrecer eu tenho que parar de jantar? Não. Se você tem um planejamento alimentar e nesse planejamento alimentar você tem o total de calorias que você pode ingerir ao longo do dia, né? Isso não importa se você vai ingerir 8 horas da noite ou 7 horas da manhã, né? Isso vai estar muito bem equilibrado ao longo do dia e você pode fazer todas as refeições. E quanto maior o número de refeições que você faz ao longo do dia, lógico, com as quantidades adequadas, maior é o gasto energético que o seu organismo tem que fazer para digerir esses alimentos. Então você está gastando energia para comer, né? Então quando você faz ao contrário, come uma quantidade muito grande de alimentação, né, de alimentos, em poucas refeições, seu organismo gasta menos energia do que deveria. Então você acaba, em vez de gastar mais, você acaba retendo mais energia. Isso vai de encontro ao objetivo inicial, que é o emagrecimento. Então, para emagrecer, eu deveria fazer várias refeições ao longo do dia, mas em porções pequenas. Exatamente. O ideal é que se faça um número de refeições, como eu disse anteriormente, em torno de 5 a 6 refeições, e dependendo da rotina de cada um, porque existe a rotina de estudo, de trabalho, enfim, isso pode ser até aumentado o número de refeições ao longo do dia, só que em quantidades, né, e com preparações mais restritas. Você acha que a grande quantidade de produtos industrializados que consumimos nos dias de hoje ajuda a pessoa não perder peso corretamente ou até mesmo comprometer o emagrecimento?
Sim, com certeza, porque muito dos alimentos industrializados, né, a maioria deles, na verdade, por mais que a gente tenha toda uma linha de produtos para emagrecimento, né, existe um grande teor nesses alimentos de tanto de gordura quanto de colesterol, né, eles têm baixo teor de fibra, são ricos em açúcar, em carboidratos refinados, tudo isso que dificulta muito, né, o emagrecimento. Na verdade, ainda tem comprometimento para a saúde, porque são ricos em aditivos, em sódio. Então, quanto mais natural possível a alimentação, mais fácil fica tanto do ponto de vista de perda de peso, né, quanto do ponto de vista da própria saúde e da preservação contra doenças. Porque até se conhece que o ganho de peso, né, você está acima do seu peso, não é só um comprometimento estético, é um comprometimento também da sua saúde, porque o ganho de peso, o peso acima, né, do ideal, do recomendado para cada pessoa, está muito ligado ao desenvolvimento de doenças. Eu posso substituir uma refeição por um shake? Não, a gente não recomenda que isso seja feito, até porque a alimentação, ela como a gente falou, né, anteriormente, sobre a questão do equilíbrio, de ser saudável, a alimentação ela é rica em diversos nutrientes, em diversos componentes que são importantes. Os shakes eles são muito específicos e restritos, não tem todos os nutrientes, todas as vitaminas, os minerais, isso faz com que você, ao longo do dia, né, ao longo do dia, você ingerindo esses shakes, você não vai atingir, né, as recomendações ideais, né, de tanto de nutrientes como macronutrientes, né, que são as calorias, a proteína, o carboidrato e as gorduras, mas principalmente dos elementos dos micronutrientes, são as vitaminas, os minerais, né, os oligoelementos. E as barrinhas de cereais estão na moda ultimamente? Ajudam a emagrecer ou não? As barrinhas de cereais, elas ajudam a emagrecer a partir do momento que elas estão dentro do total de calorias que você precisa ingerir ao longo do dia. Se você está ingerindo a mesma coisa, não alterando nada na sua dieta, vai comer mais uma barrinha de cereal, isso não vai ajudar você a emagrecer, muito pelo contrário. Né? Ela vai ser um ganho a mais de caloria ao longo do seu dia. Mas elas são uma alternativa muito boa em lanches, né? Quando a gente falou anteriormente de tentar fazer o maior número de refeições, né? E às vezes a refeição é difícil por causa da rotina, as barrinhas de cereal se tornam uma alternativa no lanche da manhã, no lanche da tarde, mas isso desde que seja uma barrinha de cereal que você possa selecionar de maneira adequada, não as dicas que tem chocolates ou que estão ricas em frutas açucaradas. Na verdade, você tem que escolher uma barra de cereal adequada e quanto maior o número de fibras, melhor, né? Porque isso facilita com que você tenha, vamos dizer assim, menos fome ao longo do dia, porque a fibra é um componente que regula a fome, vamos dizer assim, né? A saciedade da gente é maior quando a gente tem uma ingestão maior de fibra. E as barras de cereal são ricas em fibra. Na barrinha eu posso comer entre refeições para aumentar o número de refeições que eu faço no dia. O shake também poderia ser um intermediário entre uma refeição principal e outra? Na verdade, como eu falei anteriormente, a gente não recomenda que isso seja feito, porque você pode até substituir um shake, por exemplo, por uma vitamina, que você possa fazer com as frutas ou com leite desnatado. Enfim, existem N receitas, mas com alimentos in natura, naturais, que você pode preparar, né, e consumir, ao invés de comprar os industrializados, que parecem, a princípio, ter uma certa praticidade, mas que trazem todo um adicional voltado à questão do alimento ser industrializado. Então, de preferência, que a gente possa fazer essas preparações de maneira natural, né, em casa mesmo. E os refrigerantes, tanto diet quanto light, eles ajudam a emagrecer? Bom, pensando do ponto de vista de emagrecimento, realmente eles ajudam porque eles não têm calorias quando comparados aos refrigerantes tradicionais, né? Se a gente pegar um refrigerante comum, um refrigerante zero, um refrigerante diet, um refrigerante light, muito provavelmente, né, é certo que os lights, os diets e os zeros vão ajudar no emagrecimento por conta do adicional calórico. Só que em relação à questão da alimentação saudável, que é uma coisa que a gente precisa frisar sempre, né? Os refrigerantes são cheios de sódio, né, de sal, vamos dizer assim, e outros aditivos que são um fator de risco, né, para a saúde, né? Então, que a gente tem que evitar. Na verdade, a gente deve sempre optar pelos sucos de fruta, pelos iogurtes naturais, desnatados, enfim, outras bebidas que sejam menos calóricas, até mesmo os chás, né, os chás gelados, podem estar substituindo os refrigerantes.